Então, olá, bem-vindos a todos. Nós vamos agora ver a segunda parte da aula sobre a origem védica da cultura. Quem não viu a primeira aula pode encontrá-la no canal Ciência Milenar Indiana. Então sejam todos bem-vindos novamente. Agradeço também a presença e a atenção de cada pessoa que esteja escutando o conhecimento védico nesse momento. Nessa segunda aula nós vamos continuar o nosso percurso reconectando o nosso momento atual ao universo transcendente da Índia milenar. Os Vedas falam, como nós já dissemos na primeira aula, de uma máquina para a realidade. O que é este ar que nos circunda? O que é a água da chuva? O que é a nossa respiração? Aonde está o que nós estamos enxergando? Dentro do nosso cérebro, nos nossos olhos, no mundo ao nosso redor? Como funciona a vida? Este é o tema principal dos Vedas, que atravessa todas as gamas do conhecimento, como nós já falamos, e nos ajuda, e nos orienta dentro desta floresta da realidade, desse enigma da existência com o qual nós convivemos cotidianamente. Na primeira aula nós dissemos que os Vedas, estes primeiros manuscritos da civilização, são a base de tudo o que a gente conhece. Eles são a fonte de todas as ciências, sem exceção alguma, e de todas as filosofias. Agora vamos abrir um pouco mais a nossa pesquisa, o nosso mergulho vai tentar ser um pouco mais profundo, começando mais uma vez com o testemunho de alguns pensadores aqui do Ocidente sobre a cultura original da antiga Índia. Segundo Laplace, matemático, filósofo e astrônomo francês, da Índia vem o conhecimento, o método de expressar os números com apenas 10 símbolos, cujo valor varia dependendo da posição, mas que ao mesmo tempo é também um valor absoluto. Ideia de suma importância, que hoje parece simples, pois ignoramos seu profundo mérito. A questão dos números, e esse fato que você pode entender o número 1 no seu valor absoluto, e também entender que ele pode compor um número como o 10 ou o 41, nos faz entender que o conhecimento védico entende o que existe de duas maneiras, na sua forma absoluta e também, digamos assim, na forma manifesta, na forma dentro da história, dentro da civilização e da cultura. A própria concepção numérica que vem da antiga Índia nos ajuda a entender a diferença entre o seu eu profundo, entre a sua alma, e o significado das histórias, dos obstáculos, das tramas familiares, da intimidade do nosso cotidiano com as pessoas que nos rodeiam. O físico austríaco Friedrich Capra diz que os dois pilares da física, a quântica e a relatividade, nos forçam a ver o mundo da forma como um hindu vê o mundo. A coisa mais interessante, porém, relativa aos Vedas, é que eles servem de parâmetro para todas as ciências. Vamos supor que um dia estas duas teorias tenham se transformado, ou alguma delas possa ter caído por terra. É óbvio e é perfeitamente possível de se compreender isso, uma vez que a gente começa a se aprofundar nesse conhecimento, que estes manuscritos da antiga Índia vão nos ajudar novamente a nortear o pensamento, a conseguir entender o que é válido, quais são as novas teorias, de que maneira nós podemos fazê-la encaixar nessa filosofia perfeita. O famoso filósofo da linguagem, diplomata, ministro da educação da Prússia, Friedrich Rumboldt, escreve que o Gita é o mais sublime, talvez o único poema verdadeiramente filosófico que jamais existiu em qualquer uma das línguas conhecidas. Provavelmente, a coisa mais profunda e elevada que este mundo tem a oferecer. Nós já falamos na primeira aula que o Bhagavad Gita, aos poucos vamos aprendendo a pronunciar os títulos dos Puranas e dos livros transcendentais da Índia, é normal que haja uma pequena dificuldade no começo, é um dos manuscritos principais, considerado a essência do conhecimento védico. Então, agora nós vamos falar de átomos,
Vamos falar dos 5 elementos, da origem deste universo, da construção das pirâmides, né? Um mistério que os Vedas revelam de maneira bastante simples. Vamos falar também da teoria da evolução, da existência de uma inteligência superior, do poder do mantra e da sua ação nas células do corpo. Nós temos uma aula também específica, no mesmo canal Ciência Milenária Indiana, né, relativa ao poder do mantra. De qualquer forma, um dos temas interessantes e polêmicos dessa aula é a existência de uma inteligência maior do que a do homem. Isso fica difícil às vezes de entender do nosso ponto de vista, né? Mas o homem está para o planeta Terra assim como uma célula está para o nosso organismo. Quem sabe se a célula tem noção de que você existe, de que eu estou existindo? Eu costumo brincar, às vezes em alguma palestra ao vivo, né, e dizer que a pulga ignora a existência do cachorro. Será que ela consegue compreender que ela não está numa fazenda onde brota alimento do chão? Compreender tudo que está ao nosso redor, né, é o real avançar da consciência. A consciência não independe das questões científicas ou das questões filosóficas. O verdadeiro percurso é nós sermos capazes de, com simplicidade, enxergar tudo, né, o que existe dentro do complexo universo que funciona como uma perfeita máquina ao nosso redor. Antes de começar, nós vamos mostrar estas imagens relativas a uma yantra da semideusa Lakshmi no leito de um lago no Oregon, nos Estados Unidos, atribuída a algum maquinário inexplicável, pois, por conta da sua perfeição e de seu gigantesco tamanho, um homem demoraria talvez muito tempo para atravessar de uma parte dela para outra, né? Fica evidente que ela não poderia ter sido construída por nenhum ser humano. Essa yantra, esta forma geométrica, só é visível se vista de um aeroplano. Do chão, ninguém consegue distinguir o seu desenho. Esta pode ser uma comprovação da extensa influência védica em todas as eras e regiões deste planeta. Curioso notar também que um dos países mais prósperos do mundo possui uma mandala relativa à semideusa da riqueza sobre suas terras. Agora nós vamos fazer uma outra viagem no tempo. Nós vamos à Índia de 1700. Descobrir o que está por trás daquelas imagens tão bonitas que vimos nos filmes da nossa infância, onde os ingleses colonizavam, né, a antiga Índia de maneira bastante elegante, tomando chá vestidos de branco à sombra, né, de grandes árvores ou de elefantes pintados, né, com mandalas coloridas. Isso que ficou dentro do nosso imaginário, na verdade, é uma versão, digamos, romanceada de uma realidade bastante profunda, né, e que, de certa maneira, esconde um ponto-chave para a compreensão política e econômica do planeta Terra. Sabemos que em 1750 os britânicos finalmente invadem o subcontinente indiano. A palavra finalmente está marcada com aspas, pois é curioso que esta seja a primeira ação da Inglaterra industrializada. É interessante notar que a invasão foi inicialmente pacífica, orquestrada do ponto de vista do comércio, assim como os países modernos se movimentam, na maioria dos casos, nos dias de hoje. Curioso também que o país escolhido para esta expansão inglesa tenha sido, né, a Índia, o país onde os manuscritos védicos foram escritos originalmente. Muitos perguntam, mas se os Vedas são realmente a fonte do conhecimento, como é possível que a Índia esteja com tantos problemas materiais nos dias de hoje? Para compreendermos isso, é necessário estudar um pouco, né, de Kali Yuga, a Idade de Ferro e dos seus mecanismos, assim como são descritos nos manuscritos védicos. Porém, os quadros e imagens da época, né, de antes desta invasão inglesa, retratam uma realidade bastante diferente e muito mais opulenta, né, relativa aos povos e aos costumes indianos antes dos ingleses.
Sabemos que, durante a Revolução Industrial, a Companhia Inglesa das Índias Orientais estabeleceu uma base comercial na Bengala. Em 1850, eles já controlavam quase todo o país dos Vedas. Uma coisa bastante curiosa de se entender é que muitos intelectuais foram contratados e enviados para a Índia com a missão específica de desacreditar os manuscritos originais. Dentre eles, o famoso Max Müller, de quem já falamos na primeira aula. Quando chegou na Índia, ele escreveu que os Vedas eram pura selvageria, que a Índia deveria ser reconquistada e que sua religião deveria ser condenada. Este site comprova que Müller era um agente britânico, especialmente contratado para escrever traduções degradadas dos Vedas originais, para que os próprios hindus perdessem a fé no seu sistema filosófico. Em uma carta à sua esposa de 1867, o fato é explicado em claras palavras. Ele escreveu: "Estou convencido que esta minha tradução dos Vedas vai minar o destino da Índia e o crescimento de milhões de almas. Este trabalho é a única maneira de arrancar tudo o que surgiu a partir destas escrituras durante os últimos milênios." Sabemos também que Müller era pobre e que foi contratado a 4 libras por página, o que hoje seria equivalente a 1.000 libras, aproximadamente R$ 5.500 em 2015. Quem já trabalhou como tradutor sabe que é possível traduzir de 2 a 3, 4 páginas no máximo bem traduzidas por dia, o que faria com que este jovem intelectual de extração baixa tivesse um salário realmente estratosférico, principalmente para os estándares da época. Nesta imagem vemos o dragão, símbolo de Londres e de alguns povos antivédicos, digamos assim. Continuando a estudar, mais velho, mais maduro, Müller muda radicalmente e declara: "Se me perguntassem agora sob qual céu o homem desenvolveu mais profundamente seus dons e onde ponderou sobre as questões da existência, encontrando soluções, eu apontaria para a Índia." Um outro intelectual, Macaulay, que introduziu o sistema de educação inglês no país, dizia que queria transformar os habitantes em indianos na cor, mas ingleses no intelecto. Esta é uma foto da fome dos indianos durante a dominação e que perdura até hoje. Antes dos ingleses, a Índia desconhecia este tipo de miséria. Ao ler os comentários destes intelectuais que foram mandados para a Índia pelos ingleses, o superfilósofo Arthur Schopenhauer declarou: "A compreensão do sânscrito desses senhores parece o dever de casa de crianças no primário. Existe uma falsa teoria, chamada teoria da invasão ariana, que de certa forma poderia comprovar a estranha hipótese de que os indianos não sejam os verdadeiros autores destes manuscritos. Nos Vedas, porém, encontramos a origem da expressão povo ariano, confundida por um perigoso leitor na Alemanha do século passado. Entendemos, estudando os originais, que ariano é aquele que simplesmente vive em total sintonia com o conhecimento, com as leis da criação e da existência. Na verdade, Hitler nem conseguiu entender o princípio de ahimsa, a não violência, um dos 4 princípios fundamentais do comportamento humano segundo os manuscritos védicos. E também não entendeu outras leis básicas do assim chamado hinduísmo. Mas não por acaso o emblema da feroz ditadura era a swástica, este símbolo védico que, dentre outras coisas, representa algo auspicioso, a boa sorte. Na verdade, o delirante ditador alemão foi buscar no alfabeto, na simbologia sânscrita, um símbolo que pudesse propiciar seus intuitos e ajudá-lo a realizar seu sonho perigoso. Segundo essa falsa teoria da invasão ariana, desmentida por incontáveis estudiosos e em inúmeros livros,
os Vedas teriam vindo da área mesopotâmica, como estranhamente aparece em manuais que inclusive nem mencionam a antiga Índia. Para aqueles que têm o hábito de pesquisar na internet, este fato vai parecer bastante curioso. Muitos e muitos manuais de história não falam sobre a antiga Índia como uma etapa importante e às vezes nem mencionam o Império Védico dentro de suas cronologias. O texto dos Vedas, porém, diz o contrário. A Mesopotâmia é que era uma província da Grande Bharata, o Império original ariano. Daí o nome desta estranha teoria. Por que, porém, alguém esconderia os Vedas? Por que alguém esconderia conhecimento? Livros que falam sobre tecnologia, física, átomos, engenharia aérea, luz elétrica, medicina, arquitetura, política, espiritualidade. Por quê? Somente para manipular os indianos que já tinham decaído do ponto de vista político há alguns milênios? Aprendemos na escola que a matemática teria vindo dos árabes, dos mesopotâmicos, assírios, babilônicos, fenícios. Porém, o mais antigo campus universitário de que se tem notícia era em Takshashila, subcontinente indiano, onde hoje fica o Paquistão. Esta é uma foto das ruínas de Takshashila, que em 700 a.C. contava com 10.500 estudantes de todo o mundo, 68 cursos distintos em seus sílabos. Esta é outra imagem de suas vastas ruínas. Podemos ver árvores minúsculas na foto. Lá, os professores ensinavam os Vedas, e gramática, poesia, filosofia, medicina, agricultura, cirurgia, política, arquearia, estratégia bélica, astronomia e astrologia, economia, comércio, futurologia, ocultismo, música, dança e cursos bastante curiosos que talvez fossem úteis hoje, como a arte de descobrir tesouros escondidos e como decriptar mensagens cifradas. Segundo as fontes históricas, curiosamente, a maioria dos estudantes estrangeiros provinham da famosa Mesopotâmia, Babilônia, da Arábia, do Egito, Síria, Fenícia, China e da própria Grécia. Os povos, que acreditamos ser o berço da civilização, estudavam em Takshashila. Esta tese de doutorado, defendida na Texas Technical University, demonstrou que foi a filosofia indiana que viajou até a Grécia através da Pérsia, e não o contrário, e que Sócrates pode ser visto como um filho do pensamento indiano original. O modelo professor e aluno instaurado pelo famoso filósofo de Atenas é uma versão da relação entre guru e discípulo da tradição védica. Como nos demonstra esta imagem. O site continua, dizendo que a tese de A. N. Marlowe, de 1954, demonstra que na República de Platão, os princípios de logistikon, timos e eptímia, a base da estrutura e o corpo da sociedade dividido em 4 partes, nos direcionam imediatamente ao famoso sistema de castas indiano. Este outro site afirma que nos escritos de Platão a influência dos Upanishads é ainda mais visível. O mito da caverna é uma tradução da ilusão de Maya descrita nos Upanishads. Max Müller, novamente, que mais tarde traduziu os Upanishads, ficou em choque ao ver as similaridades entre os escritos de Platão e o texto original dos Vedas. E vocês podem pensar junto comigo, refletir um pouco. Para que uma universidade tão grande tivesse funcionando 2.700 anos atrás, com mais de 10.000 alunos, podemos entender que ela não era a primeira e nem a única. Dentre os alunos, Chanakya Pandit, autor do Arthashastra, considerado até hoje o mais refinado tratado sobre política administrativa do mundo.
A Universidade de Takshashila foi, porém, destruída pelos hunos em 500 depois de Cristo. Mas, para a sorte dos estudantes de todo o planeta, já funcionava uma outra gigantesca instituição universitária no subcontinente indiano. Estas são as ruínas da Universidade de Nalanda, do quinto século depois de Cristo, que funcionou até o século XIV. Fazendo um breve cálculo, comprovadamente podemos afirmar que a Índia foi a capital da cultura no planeta Terra, pelo menos de 700 a.C. a 1300 depois de Cristo, por longos 2000 anos. Estranhamente, lemos no Wikipedia que a matemática começou a ser desenvolvida a partir de 3000 a.C., quando os mesmos mesopotâmicos e egípcios começaram a usar aritmética e geometria em construções e comércio. Porém, além das evidências históricas, a própria forma dos numerais modernos foram originadas dentro da cultura védica, assim como podemos perceber dentro deste gráfico. Outra prova. Os europeus chamavam os numerais de notações árabes. Mas os árabes usavam o termo figuras indianas, al-arkan al-hindu. Nos dias de hoje, muitos falam sobre a assim chamada espiral de Fibonacci, uma curva matemática que está na base das proporções universais. Fibonacci foi um matemático italiano que decodificou a constante de Φ, o número que rege a proporção áurea e a chamada geometria sagrada. Essa forma matemática pode ser encontrada em todos os fenômenos da natureza, nas proporções do corpo humano, na estrutura musical, nos fenômenos como as ondas do mar, nas plantas, nos movimentos em que fazemos no cotidiano, na estrutura das conchas, dentro do nosso DNA. Essa espiral é uma base geométrica de todas as estruturas dentro de toda a criação. Ela serve como uma prancheta estrutural para que o mundo material possa se manifestar. Nós percebemos que os átomos precisam encaixar uns com os outros para criar uma molécula, que meu rosto funciona dentro de uma atmosfera, que eu posso respirar, que eu falo, que as pessoas podem me enxergar, que uns encaixam nos outros quando damos a mão a uma pessoa. Não é? Isso demonstra um desenho, uma arquitetura inteligente antes da manifestação dos corpos, antes da manifestação material. Para que isso possa ocorrer, é necessário que a inteligência universal calcule uma lógica matemática, uma geometria onde corpos, átomos, planetas, órbitas, sistemas solares, bactérias, tudo isso deve e pode necessariamente encaixar uns nos outros. Por isso ela foi chamada de proporção áurea, proporção perfeita, né? Porque o ouro é um metal nobre e esta proporção é demonstravelmente sagrada, pois está em toda a natureza. Sua origem, porém, não é medieval. Já falamos sobre a Yantra de Krishna, ou Shri Yantra, o esquema da estrela de 6 pontas e de suas derivações geométricas. O que significa uma derivação geométrica? Quando nós fazemos círculos em volta dos quadrados ou dos triângulos que foram formados por esta Yantra original da cultura indiana, nós podemos observar a formação de outras estruturas geométricas, né, que compõem, na verdade, toda a gama do possível, dos possíveis desenhos, das possíveis estruturas arquitetônicas, né, de todos os aspectos da natureza ao nosso redor, desde os átomos até a circulação e o movimento dos planetas dentro desta galáxia. Aquilo que a New Age chama de cubo de Metatron, segundo os manuscritos, são formas que partem da geométrica perfeição da flor de lótus que brota do umbigo de Deus. Quando nós ouvimos os Vedas, já explicamos isso em outras aulas, às vezes temos a vontade de duvidar dos manuscritos e imaginar que se tratam de mitologias, de metáforas. Né? Esta famosa flor de lótus
nada mais é, no plano da matemática e da geometria, obviamente, a estrutura matemática da perfeição que regula todas as manifestações materiais ao nosso redor. Como já dissemos, dentro dos átomos, das moléculas e dentro das estruturas físicas mais corriqueiras, inclusive. O nosso olhar, a nossa respiração, a arquitetura, tudo isso está dentro desse desenho original, que os Vedas relacionam à estrutura sonora da existência. Como vamos ver mais adiante, como já vimos na aula O Poder do Mantra, tudo emite som, emite frequência, e esta frequência produz uma geometria ao redor de si mesma. Quando eu pronuncio uma palavra, uma frase, as pessoas são capazes de entendê-la, pois ela se exprime em ondas sonoras. Essas ondas criam formas geométricas no ar, na atmosfera ao redor. Estas formas penetram os nossos tímpanos, elas soam dentro da nossa estrutura fisiológica e nós podemos distinguir os diferentes sons. Isso comprova que a origem da geometria acontece no som, exatamente como estamos tentando explicar agora. Então, isso vai ficar mais claro mais para frente, mas o que fica evidente é que esta estrutura não é de origem europeia ou medieval. Os próprios sólidos platônicos, concebidos por Platão, devem provavelmente ter sido aulas que Platão assistiu na Universidade de Takshashila, pois ele estava vivo na época em que ela estava em pleno funcionamento. Tanto ele quanto Sócrates. Segundo a física quântica, essa mesma estrela está dentro da dimensão número 0 e compõe infinitamente a matéria no macro quanto no micro, pois tudo é inteligente e tudo se encaixa. É verdade que há um aparente caos nas nossas vidas cotidianas, isso também é explicado nos Vedas. Mas, segundo os manuscritos sagrados, isso é relativo à nossa incompreensão do universo e não uma prova de que nós somos criados pelo acaso. A espiral e a geometria sagrada não têm origem em Fibonacci, mas no matemático védico Gopala Hemachandra. Ela existe muito antes da matéria e, obviamente, antes dos anjos. O próprio Fibonacci afirma no seu Liber Abate que foi levado para a África com seu pai quando criança. O pai de Fibonacci quis que ele recebesse instrução na escola de contabilidade, onde ele foi apresentado à arte dos indianos, os 9 números. Ele afirma que tal conhecimento muito cedo o agradou. Então, o nome correto é Espiral de Gopala Hemachandra. A Shri Yantra e essa espiral demonstram uma harmonia por trás do caos aparente e uma inteligência evidente superior dentro da manifestação material do universo. Como já dissemos, o som se propaga em ondas, as ondas sonoras. A música, os mantras, encaixam nessa tradução geométrica, pois tudo pode ser interpretado do ponto de vista da matemática e da geometria. Nós poderíamos dizer que o corpo humano é a ressonância de uma matemática viva, de uma proporção, de uma relação de tamanhos, de medidas, de algo que constantemente se manifesta de forma biomatemática dentro da natureza da matéria. Como sabemos também, existem códigos matemáticos que dizem respeito a vários mantras, como, por exemplo, o Maha Mantra, conhecido como o mantra maior. Todos já devem ter ouvido falar no mantra Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Ele foi descrito pelo Beatle George Harrison como a fórmula da paz. O famoso músico inglês acabou traduzindo a frase da canção All You Need Is Love com All You Need Is Krishna, pois, segundo a literatura védica, Krishna é o nome da inteligência suprema. Este nome significa o todo atraente reservatório de prazer e amor transcendental. Ele seria o ponto mais alto, o centro de controle da inteligência suprema que manifesta os universos no plural. Já falamos que os Vedas dizem que existem universos paralelos. Uma hipótese que a física quântica está acabando de calcular, talvez nesse exato momento. Ela já estava presente dentro desses manuscritos ancestrais. Nós temos, inclusive, dentro da literatura védica, um número de universos manifestados ao nosso redor, suas medidas, dimensões e características. Eis aqui uma imagem do Beatle cantando com a sua Japamala de Tulasi, o rosário de 108 contas de madeira, com o qual pronunciamos esta frase, este famoso Maha Mantra, este mantra maior que nos reconecta, segundo os manuscritos védicos, com o ponto central, a personificação da inteligência absoluta. Como vocês podem pesquisar mais aprofundadamente na aula específica sobre o assunto, o poder do mantra, estes mantras criam processos morfológicos, ou seja, criam reações químico-biológicas dentro do nosso próprio organismo. São reformulações geométricas que organizam o nosso campo biomagnético, a eletricidade biológica que corre em forma de água dentro do nosso corpo. É por isso que os mantras produzem bem-estar imediato, como vamos explicar mais para frente. Nós já dissemos várias vezes que os Vedas fundem todas as gamas do conhecimento, que ao lado de informações precisas sobre os átomos, sobre a distância entre a Terra e o Sol, sobre a idade do planeta Terra, podemos ler frases que explicam assuntos como a natureza da alma e como alcançar a tão almejada felicidade. Antes, porém, de passarmos para uma parte um pouco mais transcendental, vamos falar sobre o fato de que em 1999 os acadêmicos elegeram Isaac Newton o maior cientista depois de Einstein por ter descoberto a lei da gravidade. Segundo o jornal Daily Mail, Newton era uma pessoa muito peculiar. Ele frequentemente esquecia o nome das pessoas, inclusive dos irmãos. Segundo o jornal, ele escreveu mais sobre religião do que sobre ciência. Outro mérito atribuído ao físico inglês é a autoria do cálculos, o cálculo infinitesimal ou o cálculo integral, que estuda a variação das grandezas. Onde quer que haja movimento, forças variáveis, velocidade, o cálculo é utilizado. Porém, este químico, capitão da marinha indiana e filântropo, Ajit Vadakayil, acusa o físico de plágio. Segundo o site de Vadakayil, a verdade é que o cálculo foi estudado em Malabar, na Índia, na famosa escola de matemática, séculos antes de Cristo. Eu costumo dizer às vezes que Newton calculou esta lei da gravidade, mas esqueceu de aplicá-la à sua peruca. Segundo Wikipedia, o cálculo, na verdade, teria sido desenvolvido por Newton e Leibniz na mesma época em trabalhos independentes. Na mesma época em trabalhos diferentes? Como assim? Segundo este outro site, houve controvérsia. Newton teria chegado aos resultados primeiro, mas Leibniz
publicou antes. Newton afirmou que Leibniz o roubou. O capitão da marinha indiano afirma que em 1580 o mercador italiano Ricci, no quadro, emprestou uma cópia do cálculo de Malayan do rei de Calicut e nunca devolveu. Curiosa a imagem do mercador na pintura, parece que ele está realmente escondendo alguma coisa embaixo da túnica. Mais tarde, 2 viajantes ingleses, segundo a Ditva Dakail, roubaram cópias do livro de cálculos da biblioteca do templo. As cópias teriam chegado à Europa, e os estudantes Leibniz, Newton e Hooke teriam corrido para traduzi-las, comercializando tudo em seu próprio nome. Newton, como todos sabemos, ficou com toda a honra. Afirma o blog do Capitão Ajit. Newton copiou a lei da gravidade do Surya Siddhanta, tratado védico, reproduzido por Bhaskara 1200 anos antes de Newton, onde se explica a gravidade sem precisar de maçã. A famosa frase de Newton, "Se vi mais longe foi por estar de pé sobre o ombro de gigantes", às vezes soa como uma declaração de humildade em relação ao seu background, aos cientistas do seu passado. Mas talvez seja um ato falho e uma confissão. Esses gigantes eram gigantes védicos. Este outro site afirma: Newton queria fama. Sua reação a críticas era irracional e a necessidade de humilhar Hooke, que era corcunda, era anormal. Hooke, outro físico, afirmou que Newton roubou seus resultados de óptica, segundo Wikipedia. Este é o túmulo do segundo cientista depois de Einstein, na abadia de Westminster, em Londres, próximo ao de outro cientista que analisaremos com prazer em breve, Charles Darwin. Já mencionamos na primeira aula que o Manusmriti afirma, 50 séculos atrás, que o planeta teria 4 bilhões e meio de anos, e que essa data foi só comprovada recentemente pela física ocidental. Estes mesmos manuscritos védicos, que nos explicam as construções de aviões e naves voadoras, como veremos em breve, muito antes de Leonardo da Vinci, abordam temas místicos e espirituais. Todos já ouviram falar dos chakras do nosso corpo astral, de que respiramos prana, de que existe um espírito, uma alma, que nós somos feitos pelo corpo físico, mas que existe também um corpo sutil dentro de nós. Ouvimos falar da famosa lei do karma, do nosso dharma eterno, de reencarnação, do samsara, ciclo de vidas da alma, de mantras, de orações, que podem servir para felicidade, proteção, prosperidade, conhecimento, espiritualidade. Ouvimos falar de paraíso e da plataforma transcendental, de santos, gurus e sábios, de semideuses como o Sol ou como o oceano, personalidades como Maitreya, Vishnu Buda, Ganesha. Ouvimos falar de ética e controle das emoções, da ilusão de Maya, curiosamente chamada de Matrix. Eu digo curiosamente, pois a palavra Matrix vem de mater, do latim, que vem de mater, ou mata, do sânscrito. Quando nós chamamos a ilusão ainda de mamãe, é porque ainda não entendemos o quão grave esse é o mecanismo e como podemos sair de dentro dela. Os Vedas também falam de outros planetas, de ascensão planetária, de iluminação da consciência e de algo bastante peculiar, descrito como muito além do nirvana, a nossa autorrealização. Tópicos como criação e trindade também aparecem
pela primeira vez dentro dos manuscritos védicos, dentro da cultura humana. Todos esses temas, inclusive Deus, aparecem pela primeira vez na história da cultura humana dentro destes manuscritos. O que nos leva a uma pergunta. Ou os Vedas inventaram a imaginação, ou eles são uma decodificação de toda a realidade conhecida. Não há nenhuma outra possibilidade, não há nenhuma outra hipótese lógica a ser aplicada em relação a estes manuscritos. Afinal, não há assunto que não esteja incluído e que não seja tratado de maneira clara e surpreendente nos Vedas. Para concluir o tema da matemática, apresentamos rapidamente alguns dos mais famosos pensadores matemáticos da antiga Índia. Para os que se interessam, existem inúmeros vídeos na internet sobre matemática védica, em português, que explicam como resolver cálculos complexos em poucos segundos. São divertidos e bastante instrutivos. Quisera eu ter aprendido matemática com esses vídeos na minha infância. Aryabhata, de 2700 a.C., foi o decodificador do zero, o primeiro a calcular a circunferência perfeita da Terra. Ele decodificou o número π. Ele é o pai do cálculos, atribuído a Newton, do cálculo de fractais, dos logaritmos, do cálculo das constantes astronômicas e das suas tabelas trigonométricas. Bodhayana escreveu o Subha Sutra e é o verdadeiro autor do assim chamado Teorema de Pitágoras. Brahmagupta foi astrônomo e é o pai da álgebra. Ele codificou os números negativos, as equações ao quadrado e muitas outras coisas. 1200 anos antes de Newton, Bhaskara desenvolveu o cálculo diferencial, os estudos sobre a lei da gravidade e etc. Portanto, está comprovado, pelo menos agora no campo da matemática e de outras questões científicas, que a antiga Índia é o berço do conhecimento. Vamos tentar avançar e entender de onde vem esse conhecimento. Como é possível que esses livros tragam em si tanta perfeição, tanta lógica, e que tenham sido escritos ou pronunciados há tanto tempo atrás. Por exemplo, a arqueologia aqui no Ocidente diz que a civilização tem de 10 a 45 mil anos no máximo. Os Vedas, assustadoramente, nos falam de 2 bilhões de anos como a data correta para a vida humana na Terra. Confesso que quando vi isso pela primeira vez, achei estranho e duvidei dos manuscritos originais. Mas à medida que nós vamos pesquisando e avançando, humildemente, em relação a esta compilação de informações transcendentais, é como se o texto fosse se abrindo e nós tivéssemos possibilidade de comprovar, inclusive cientificamente, datas, informações relativos a todos os campos da cultura, inclusive até da alimentação, como alguns já conhecem. Essa diferença poderia nos fazer pensar numa imprecisão dos manuscritos, mas o trabalho dos pesquisadores Kreml e Thompson esclarecem a questão a fundo. Eles apresentam provas num livro chamado Arqueologia Proibida. Os testes feitos sobre os objetos são fidedignos. Os cientistas que mediram, que fizeram a medição desses objetos encontrados pelos arqueólogos, não estão envolvidos com estudos védicos e trazem estas cifras perfeitas com precisão. Os testes que foram feitos sobre os objetos apresentados nesse livro foram realizados através das técnicas do carbono 14. Ou seja, tudo que existe aqui no planeta Terra está recebendo radiações dos átomos de carbono, pois há átomos de carbono em todas as composições moleculares, em todos os corpos ao nosso redor. Nós somos feitos
de água e carbono, como já sabemos. Então, estas camadas de radiação se acumulam, né, com o tempo. Por isso, através desta técnica, é possível medir, né, as camadas de radiação e determinar a idade exata dos objetos que são analisados. Os objetos mostrados neste livro apontam datas bastante interessantes. Foram, por exemplo, encontradas baterias no Iraque com 4.000 anos, o que não contradiz a arqueologia oficial, mas confirmam o que os Vedas dizem sobre avanços tecnológicos do passado. Este crânio humano de 3,4 milhões de anos encontrado na Itália altera a cronologia oficial. Aqui, pegadas de répteis ao lado de pegadas humanas fossilizadas na Tanzânia de 3,6 milhões de anos atrás levam nossas pesquisas e perguntas ainda mais longe. Alguém poderia dizer, mas aquelas pegadas não foram manufaturadas pelo homem. Este pote de metal, sim, encontrado nos Estados Unidos. Impressionantemente, segundo as medições do carbono 14, ele teria 65 milhões de anos. Este dedo humano tem 110 milhões de anos e esta pegada 200 milhões. Este martelo de 400 milhões de anos nos sugere que os Vedas não estariam tão errados assim. E finalmente, estas esferas de metal de 2 bilhões encontradas na África do Sul comprovam, mais uma vez, a exatidão das informações exibidas nos manuscritos védicos. Por que nunca ouvimos falar disso? Indo em direção ao conhecimento espiritual de maneira científica, pois o propósito destas nossas conversas sobre a filosofia védica é unir ciência à espiritualidade e caminhar dentro de um âmbito que, apesar de ser invisível, deve ser de alguma forma comprovado filosófica ou cientificamente, podemos nos lembrar que uma das questões principais do homem em todas as culturas é a explicação do fato de que a vida está acontecendo. Ela foi criada por alguém ou por alguma coisa? Ela tem uma fonte, uma origem? O que seria Deus? O que deu origem ao universo? Outro fator extremamente interessante sobre a explicação de Deus segundo os védicos é que ele também está dentro dos átomos que compõem a matéria, como já mencionamos na primeira aula. A Trindade, um conceito de origem védica, segundo os cristãos, é dividida em Criador, Salvador e Consolador, o que faz surgir uma questão imediata. Qual a necessidade de um Consolador se todos já foram salvos? É óbvio que todas as filosofias trazem respostas para muitas questões. O fato é que a filosofia védica traz respostas que são profundamente conectadas a fatos reais e científicos. A Trindade védica, por exemplo, parece algo ligado à engenharia deste universo. Fala-se do Senhor Brahma, do Senhor Vishnu e do Senhor Shiva, respectivamente, de um Criador, de um sustentador e de um destruidor. O Criador nos Vedas é explicado como uma inteligência capaz de arquitetar corpos e estruturas. Ele é descrito como um designer literal das formas possíveis dentro da existência material. Ele é chamado de Senhor Brahma. Representado nos Vedas com 4 cabeças, cria uma certa dificuldade de compreensão por parte dos ocidentais de sua representação e de sua possível forma. Suas 4 cabeças, porém, significam que ele é muito mais inteligente
e capaz do que um ser humano como nós. Os semideuses da literatura védica são descritos com qualidades supra-humanas. É fácil entender que é preciso mais compreensão, mais memória para projetar cada detalhe deste universo e administrá-lo. Curioso que, mesmo sendo o arquiteto deste universo inteiro, o Sr. Brahma seja descrito como um semideus, uma alma como a nossa, ocupando o lugar de projetista dos mundos materiais. Será possível? Trata-se de mitologia? É o que nós vamos pesquisar durante estas aulas, passo a passo. Eu convido você, antes de decidir se acreditar ou não, a ter paciência e acompanhar o raciocínio lógico que tentamos apresentar aqui. Semideuses poderiam ser descritos, segundo os Vedas, como altos funcionários do universo, almas que trabalham na estrutura do cosmos, contribuindo para o perfeito mecanismo e funcionamento das várias galáxias, apresentadas nos Vedas uma a uma com impressionante perfeição de detalhes e conhecimento. Em poucas palavras, se nós conseguíssemos entender que Deus comanda tudo o que existe, que o infinito é inteligente, fica fácil perceber que serão necessárias formas de inteligência parcial para o controle das várias manifestações deste infinito. O Sol não é pouco inteligente. Ele exerce uma função fundamental para os planetas aos quais ele inunda de energia, calor, vida, amor, alimento. Por acaso alguém poderia dizer que o Sol não é inteligente? Simplesmente por ele não ter uma maneira de se manifestar na matéria igual à nossa? Por acaso um planeta como o nosso não é inteligente? Se há inteligência dentro do nosso crânio, que é feito de 80% água e 20% átomos de carbono, como é que o planeta, que tem a mesma composição, não seria também inteligente? A divindade central da trindade material descrita nos Vedas é chamada de Vishnu. Ele é uma expansão da verdade absoluta, da personificação central da inteligência suprema. Assim, a palavra Vaishnava quer dizer aquele que adora e sabe quem é Vishnu. O Senhor Vishnu é descrito como o sustentador do universo material. É a ele que devemos a manutenção das coisas que existem. A sua inteligência, a sua força, a sua capacidade de manifestar átomo por átomo da existência material, nós devemos o que nós estamos ouvindo, o que nós estamos enxergando, o que nós estamos pensando. Nossos próprios corpos são realizados dentro deste universo através do poder desta forma de inteligência muito superior à nossa. Desse aspecto da Trindade deriva a realização do universo material. O terceiro Deus da Trindade, o Destruidor, que se manifesta no fim de grandes ciclos e que cuida do processo de evolução das almas até a sua reconexão com a inteligência suprema, é chamado de Senhor Shiva. Pessoas, digamos assim, incapazes de conceber o lado transcendental das estruturas filosóficas indianas poderiam compreender uma função do Senhor Shiva como sendo equivalente à da segunda lei da termodinâmica, a entropia. O fato, ou a lei, o cálculo que comprova que tudo no universo está tendencialmente caminhando em rumo a uma destruição, a uma aniquilação. Esta lei da entropia, nos Vedas, seria de uma certa forma descrita como de responsabilidade desse aspecto da trindade material chamado Senhor Shiva. Nós aprendemos que o que não se pode provar não existe, mas
A investigação do invisível começa com a percepção do próprio ar. Nós não podemos enxergar a brisa, mas ela é real. Nós não vemos os nossos próprios pensamentos, mas eles existem ou não? A própria física, a ciência, a filosofia, todo o pensamento humano, na verdade, evolui a partir do momento em que ele se ocupa do que é invisível. Você conhece alguém que já viu um átomo? Será que os átomos existem? Ao abrir os nossos olhos, nós temos a impressão de estar enxergando tudo que existe ao nosso redor. Mas a ciência já comprovou que nós só enxergamos uma parte muito pequena. O Resonance Project diz que enxergamos 1/10 de 1/1000º da totalidade do espectro eletromagnético, ou seja, de tudo que se manifesta eletronicamente, magneticamente, de tudo que existe mensuravelmente ao nosso redor, nós só enxergamos 1/10 de 1/1000º. O restante nos atravessa de forma invisível. Então, comprovadamente, fica impossível para que um ser humano possa cientificamente declarar que só acredita no que vê, ou determinar o que existe e o que não existe. Por isso, os Vedas nos convidam a confiar nestas informações fantásticas, transcendentais e perfeitas e a aprender destas próprias escrituras como é que funciona a existência. Quais são os níveis, os lances, os andares desta gigantesca máquina descrita como universo material. O que nós vemos é somente, então, uma fração do que existe. O resto não está nem codificado para as frequências humanas. Nós sabemos que os cachorros enxergam coisas diferentes de nós. Ouvem sons que nós somos incapazes de ouvir. É fácil compreender o que isso significa, como isso funciona. Isso não quer dizer que nós não vemos o que está em outro lugar, mas que dentro do nosso campo de visão nós não enxergamos quase nada. Se aceitássemos a realidade como ela nos é apresentada, ainda estaríamos vendo uma parte do que existe, diz o Resonance Project. Nesta imagem, a pequena parte colorida representa o que podemos ver. Todo o resto é invisível ao olho humano. Falamos de 1/10 de 1/1000º. O que isso significa? Vamos imaginar que eu pegue a fotografia de alguém, que vocês escolham alguma que esteja no porta-retrato da sua casa. Para entender o que você é capaz de ver daquela fotografia em relação, se ela fosse comparada à realidade que está ao nosso redor, nós teríamos que dividi-la em 1000. Depois pegar um desses pedaços que sobrou e dividi-lo por 1.000.000. E ainda assim teríamos que dividir esse minúsculo fragmento que sobrou por 10. Esta é a quantidade de coisas da realidade que nós, com os nossos olhos, podemos enxergar e afirmar que existem. Refletindo sobre essa nossa evidente limitação, é fácil concordar com Sócrates na necessidade de sermos humildes e perceber que a nossa opinião está em desvantagem em relação à totalidade química, física, biológica, galáctica, matemática, espiritual, existencial, factual ao nosso redor. A leitura dos Vedas ajuda a compor este quebra-cabeça com informações assombrosas, como a medida do nosso universo. Segundo o Purana Srimad Bhagavatam, somos informados que o diâmetro deste universo é de 4 bilhões e 600 milhões de quilômetros, mas que existem universos maiores. Ao refletir sobre o fato de que do Brasil a uma cidade no meio da Europa nós temos somente 12.000, a distância entre o Brasil e a Europa é de aproximadamente 10.000 quilômetros. Calculando medidas como esta, nós podemos entender quanto a Terra é pequena
E o quão surpreendente é o fato de que os matemáticos védicos, de que esses manuscritos transcendentais trouxessem cifras tão grandes e tão exatas para o cálculo das mentes humanas. Se nós considerarmos que a distância entre o Brasil e a Europa é de aproximadamente 10 mil quilômetros, estas proporções, estas medidas descritas nos Vedas, se tornam extremamente surpreendentes. Alguém poderia até argumentar que não há como comprovar isto, mas a exatidão do número e o tamanho da sua cifra o tornam algo dificilmente conciliável com a métrica da antiguidade, com o pensamento dos povos assim chamados primitivos. Ninguém calcularia um diâmetro tão grande para o nosso universo. Obviamente, do nosso ponto de vista, isso faz com que esta cuba universal na qual estamos inseridos pareça infinita. Como é possível que estes livros contenham tais dados? Os Vedas declaram que são uma transcrição do conhecimento absoluto, através do avatara literário da inteligência suprema Krishna Vyasadeva. O que explicaria o que seria a única explicação para a infalibilidade dos dados apresentados nestes manuscritos. A palavra avatara significa aquele que desce, aquele que se manifesta no universo material. De uma certa forma, para aqueles que já conseguem calcular a inteligência que está por trás de uma arquitetura como a do nosso universo, não é difícil conceber que a inteligência absoluta tem forças, poderes, capacidades muito maiores do que a nossa. Se o universo é capaz de manifestar um Sol, incontáveis estrelas, planetas feitos de água, gás, manifestar inteligência dentro de corpos como os seres humanos, por que é que seria difícil para esta fonte produzir um corpo humano capaz de trazer ao planeta o conhecimento transcendental absoluto dos Vedas? O que seria impossível para o centro de controle da plataforma transcendental absoluta, Shri Krishna Bhagavan, como é descrito nos manuscritos? As revelações dos Vedas ficam surpreendentes quando o nosso próprio século é descrito em detalhes, como veremos mais adiante. Alguns contestam a idade dos manuscritos, pois são muitos, e a maioria são cópias de cópias de cópias de cópias ainda mais antigas. Porém, os textos em si contêm datas claras, ao lado de informações perfeitas, e se declaram eternos e transcendentais. Os Vedas poderiam ser interpretados como um manual de instruções para a própria criação. O que é ainda mais surpreendente é que muitas passagens contêm informações precisas sobre a posição dos astros nos céus relativas a quando os fatos narrados aconteceram. Quando estas informações foram colocadas em computadores, elas comprovaram datas de milhares e milhares de anos atrás com perfeição. Algumas datas, como veremos mais adiante, ainda mais antigas. É notável que no Ocidente não se ouça falar dos Vedas na escola. Como já dissemos, quando entendermos os mecanismos políticos e sociais de Kali Yuga, a era da desavença, onde o nosso tempo está inserido, este e outros fatos turbulentos ao nosso redor ficarão claros e compreensíveis. Sabemos que bibliotecas secretas contêm muitos livros trazidos do Oriente, proibidos ao público. Como já citamos, os Vedas nos trazem notícias sobre os átomos. E o que são os átomos? Átomos
são microestruturas que estão na composição de tudo o que é material ao nosso redor. Os objetos que nós estamos vendo, o ar, a água, as estrelas, o Sol, os planetas e o nosso próprio corpo. Se nós pegássemos um pedaço de qualquer coisa material que está ao nosso redor, por exemplo, um palito de fósforos, e fôssemos cortando pedaços cada vez menores, cada vez menores, cada vez menores, como nos explicou a professora na escola, nós vamos chegar num ponto em que essa divisão vai se tornar impossível. Átomo literalmente quer dizer indivisível. Compostos por um núcleo central e por energia em órbita circular ao seu redor, os átomos têm uma estrutura profundamente similar entre si. Até mesmo o perfume da chuva na primavera é uma composição de átomos. É verdade, muitos poderiam dizer, mas existem partículas menores do que o átomo. Sim, mas para chegar até elas, precisamos, de uma certa forma, quebrar ou decompor o átomo, como no mecanismo da bomba, ou usar aparelhos sofisticados que vasculham os recantos destas estruturas fundamentais da matéria. Vamos entender o átomo um pouco mais de perto. É simples. O número de prótons e nêutrons é sempre constante. O de elétrons pode variar dependendo das ligações de um átomo a outro. Isso significa que o átomo é composto por 3 subpartículas: prótons, nêutrons e elétrons. Os elétrons do átomo do ferro são iguais aos do oxigênio. Os prótons e nêutrons presentes no ferro ou no oxigênio também são partículas homogêneas. O que diferencia um átomo do outro é somente a quantidade de prótons que existe dentro do seu núcleo. Por exemplo, o gás hidrogênio tem um próton, um elétron, o gás hélio tem 2 de cada um, e assim por diante. Como é possível que substâncias tão diferentes como gases e metais podem ser compostas pelas mesmas partículas, se a diferença é apenas a quantidade de bolinhas idênticas que formam os átomos destas substâncias? Os prótons nada mais são do que vibração pura. Eles são compostos por partículas vibratórias. Alguns físicos dizem que o átomo é 99% espaço e que a matéria é composta por uma vibração deste mesmo espaço transcendental. Portanto, uma vibração do espaço produz o gás hélio, 12 vibrações produzem o magnésio, na imagem aqui ao lado. 56 vibrações do mesmo espaço vazio transcendental produzem o ferro. Sendo essas vibrações idênticas umas às outras, o resultado é bastante espantoso. Isso nos leva a 2 hipóteses. Nós podemos entender que toda a ciência deve ser traduzida numa compreensão filosófica. Poderíamos traduzir a palavra filosofia na forma de compreender o que existe. Um estudo relativo à maneira com a qual nós podemos entender o que está acontecendo. Assim, a física, a química, a ciência em geral deve, pode e necessita ser traduzida do ponto de vista racional para que nós possamos concluir coisas, meditar nas verdades científicas e compreender a existência. As 2 hipóteses que este fato relativo aos átomos nos levam é que 1. Que o nada tenha gerado o universo. 2. Que a matéria é produzida pela vontade de um poder superior. Mais uma vez, nós temos estas 2 únicas possíveis escolhas relativas a conclusão
dos fatores científicos que foram analisados até agora. Vamos fazer uma parênteses. Em poucas palavras, o budismo diz que o universo teria surgido do nada. Os Vedas, que originaram várias religiões e ciências, inclusive budismo e física quântica, dizem que esta é uma compreensão incorreta. Vamos analisar passo a passo. O universo em sua perfeição, o fenômeno da consciência, a civilização, a busca pela felicidade, o aprimoramento do espírito, todos os animais que existem, todas as galáxias que estão manifestadas rodando em suas órbitas perfeitas, seriam realmente muito trabalho para tão pouca coisa. Chegarmos ao nada depois de tanta luta pela evolução. Vamos ver essa questão do ponto de vista científico. Ao supor que o espaço vazio seja a origem, esquecemos de uma lei da física que comprova que o menor não pode gerar o maior. Sendo o tudo que existe, universo, planetas, vida humana, civilizações, animais, natureza, etc., muito maior do que o nada, seria impossível imaginar que este último tivesse dado origem ao primeiro. É matematicamente incorreto pensar que o nada possa ter produzido algo, pois outra lei diz que há uma causa para todo o fenômeno material. O nada não pode ser causa de coisa alguma. Isso é um dado científico, é uma conclusão lógica relativa aos cálculos da ciência, da física, da própria inteligência filosófica e da lógica dos mecanismos naturais que vemos ao nosso redor. Todas as religiões são etapas evolutivas, segundo os Vedas. Vyasadeva diz que elas são como fases da lua, necessárias e funcionais. Quem sente atração pelo conhecimento védico, porém, deseja conhecer a lua cheia e abandonar os processos provisórios. Se render ao Dharma eterno, à função eterna da alma, reconectando-se à inteligência absoluta. Poucos sabem que existiram dois Budas. Historicamente, o budismo surge como uma encarnação do próprio Senhor Vishnu, Buda Avatar, 3.500 anos atrás em Gaya, Índia. Esse Vishnu Buda teve a missão de reestabelecer a ahimsa, a não violência, a alimentação vegetariana. Esta manifestação de Vishnu acabou criando uma divisão dentro da cultura védica. Vishnu Buda é sempre representado com um elmo sobre a cabeça. Ele está sentado e tem nas mãos um gesto que significa uma forma de bênção para seus seguidores. Já Siddhartha aparece sempre como um senhor robusto, exibindo uma gargalhada em direção aos seus discípulos. As práticas de disciplina mentais deste segundo Buda ocuparam um lugar de uma fé na inteligência suprema, e assim o budismo se dividiu em dois. Ainda hoje na China, o budismo original mantém suas características de adoração à verdade absoluta. O Wikipedia traz, no verbete Deus no budismo, que a negação da existência do Criador é um ponto-chave para distinguir a visão budista. Historicamente, a religião surgiu como uma resposta ao hinduísmo. O budismo propôs uma filosofia simples que prefere não tocar no assunto Deus. Apesar de serem diplomáticos sobre o tema, o Lama Mathieu Ricard declarou num congresso: a mente é a especialidade do budismo. Não perdemos tempo discutindo Deus.
a questão é irrelevante. Segundo os Vedas, a mente é um dos 3 elementos sutis dentro da criação. Em outras palavras, o budismo se dedica à análise e compreensão de um dos nossos elementos sutis, a mente. Este outro site traz uma afirmação categórica. No final de sua palestra, um homem perguntou ao Dalai Lama: qual a sua opinião sobre Deus? Ele existe ou não? Dalai Lama riu e respondeu: se Deus existe, se Deus não existe, deixe isso para nós. Sua missão é conseguir viver em paz. A fotografia exibida aqui está presente no site que traz a notícia. A meditação Vipassana e as outras formas de meditação têm origem na cultura védica. Foram utilizadas dentro da yoga devocional em eras passadas. O esvaziamento é descrito como um mergulho no mental, somente um estágio de um processo mais complexo, a reconexão final com a inteligência suprema. Em Kali Yuga, na era em que estamos vivendo, é muito difícil esvaziar a mente completamente. Talvez consigamos fazer isso por 1, 2, 3, 10 ou 20 segundos, mas manter nosso pensamento completamente vazio é algo praticamente impossível no nosso momento atual. Os Vedas dizem que o processo mais eficaz é nos sintonizarmos à vontade da inteligência suprema com as nossas ações, pensamentos, palavras e intenções, como explicaremos em breve. Segundo os Puranas e os comentários védicos originais, há muito mais além do Nirvana. Aquietar a mente e tentar experimentar uma forma de êxtase está longe do verdadeiro objetivo, pois este processo, quase impossível nesta era em que vivemos, acaba se tornando uma prazerosa forma de distração espiritual e nos leva para longe do objetivo preciso e final de cada alma, a autorrealização. Esta forma de meditação, que acabou ficando conhecida como o budismo tibetano, é descrita nos Vedas como sendo parcial e ainda longe do objetivo supremo de cada alma. O Bhagavad Gita descreve os seguintes tipos de yoga. Karma Yoga, a capacidade que temos de calcular os efeitos das ações, das reações do karma, e de viver do benefício material de ações positivas. Ela descreve pessoas que vivem para a prosperidade, para o bem-estar físico, para a felicidade familiar, para a harmonia social. Tudo isso é positivo, mas ainda não estamos falando dos mais elevados propósitos da vida. Krishna fala também da yoga do conhecimento, Jnana Yoga, estudar a natureza espiritual da existência com o objetivo de compreender Deus e suas manifestações, de se dedicar aos âmbitos da filosofia e da ciência, porém com um enfoque impersonalista, e de perseguir um crescimento pessoal ilimitado. Este, porém, não deve ser o objetivo final, mas sim o embasamento do amor à inteligência suprema, do amor a Deus. Jnana Yoga ainda não se trata da forma mais elevada de reconexão. A palavra yoga, como já dissemos antes, quer dizer reunião, reconexão. Afinal, o verdadeiro conhecimento é ilimitado e abraçar todas as suas gamas pode nos levar a infinitas encarnações. Por fim, o Bhagavad Gita descreve Bhakti Yoga, a relação de amor puro e devocional com Deus, que soluciona e revela os âmbitos do karma e do conhecimento, e abre um canal de visão transcendental da realidade. A alma aqui entende o significado da própria imortalidade e se rende absolutamente e prazerosamente à suprema inteligência. Nesse estágio, manifestamos o controle dos sentidos, compaixão constante, a capacidade de perdoar e extrema humildade. Deus se torna
conscientemente o centro da vida e o grande amor da alma individual. Bhakti, em palavras simples, é o que impulsiona os santos a largarem o convívio familiar, os buscadores a procurarem um guru fidedigno, os celibatários a se devotar à espiritualidade pura e os sábios a deixar a vida material. Esta forma de amor leva à autorrealização, ao fim das encarnações materiais, e é descrita como muito superior à elevação a planetas celestiais dentro do próprio universo. Por ora, vamos tentar fazer uma linha de comparação entre matéria sutil e espiritualidade, através da composição do organismo humano. Sabemos que o corpo humano é feito de 80% água. Até mesmo os ossos são feitos de água, em 70%. Nosso cérebro, 75%, segundo alguns pesquisadores. O pulmão, 86%. Rins, 83%. Nossos músculos, novamente 75%. O que faz do corpo humano um jogo de água ambulante. Esta representação da filha do semideus Varuna, responsável pela água e pelos oceanos materiais, com a mesma estrutura de uma molécula de água, é bastante curiosa. Inspirados nos Vedas, muitos cientistas escreveram sobre o assunto. O jornal Folha de São Paulo publicou que a memória da água é curta. Cientistas teriam acabado de demonstrar que a água tem de fato memória. Os pesquisadores também teriam constatado que essa lembrança dura no máximo 50 femtosegundos. Como na maioria das vezes, a mídia confirma o ceticismo em voga. Mas podemos raciocinar. Se somos feitos de 80% água, a resposta é simples. Nós temos memória? Então, a água tem memória. Segundo Lucete Moraes, nosso corpo é composto de energia. Estamos repletos de energia transportada através de cristais líquidos. Estamos cheios de água, claratos. Cristais líquidos que formam gaiolas e permitem que a energia pura viaje a velocidades incríveis pelo corpo, transmitindo informações. Segundo este professor da Universidade de Kaiserslautern, na Alemanha, a água age como um condutor de energia, conduzindo informações através de nossas veias, ou seja, a energia circula pelo nosso organismo a uma velocidade que não somos capazes de mensurar. Agora, considerando o tamanho do nosso cérebro, igual ao dos nossos 2 punhos fechados, e considerando o tamanho do planeta Terra, e refletindo sobre o fato de que o planeta é feito dos mesmos elementos que compõem o corpo humano, água e carbono, e que esta é a composição de muitos corpos celestes. Alguém poderia realmente afirmar que só existe consciência na nossa pequena caixinha? Os Vedas nos informam que tudo está vivo e tem personificação e inteligência. Nós vamos tentar comprovar isso cientificamente no decorrer das próximas aulas. Por ora, eu agradeço a todos pela atenção. Haribol.